Olá, você que nos assiste. Está começando agora mais um podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal tem um compromisso de, uma vez na semana, trazer convidados super especiais para tratarmos de diversos assuntos. Mas o principal, a política, né? Eu sou o Wilson Júnior e hoje estou com um convidado muito especial, um convidado que a gente vai pautar da política de Vitória da Conquista, mas da política da Bahia como um todo, um personagem importantíssimo da política baiana, que é João Roma, presidente do PL na Bahia. Eu vou passar a bola para ele daqui a pouco, mas eu vou fazer uma breve apresentação, porque meio que dispensa, né, apresentações, mas aqui, ó, ex-ministro da Cidadania, ele foi deputado federal, né, e nas eleições de 2022 disputou o governo do estado. Hoje ele está aqui para falar um pouco sobre a organização, né, do PL para as eleições de 2024, dentre outros assuntos. Eu perguntei antes aqui, gente, como eu posso chamar ele? Eu vou falar, João, seja bem-vindo ao Interior Baiano Notícias. Obrigado, Wilson, muito obrigado. É uma alegria para mim muito grande poder estar participando desse importante programa, Interior Baiano Notícias. Quero saudar todos os nossos telespectadores, que têm crescido muito, dada a qualidade dessa programação. E fico muito feliz de poder estar conversando aqui sobre o futuro de conquista, o futuro da Bahia e do Brasil. Maravilha. Normalmente, nós começamos o bate-papinho para que as pessoas meio que se apresentem. Muita gente já conhece, na Bahia, foi candidato a governador, então acabou que as pessoas já têm uma memória, né? Um pouco da sua biografia também, como ex-ministro, como deputado também. Mas fala um pouco sobre João Roma. Quem é o João Roma? Pra gente ter essa ideia por você mesmo. Olha, eu sempre gostei de política, me dediquei muito, fui eleito deputado federal, consegui me destacar no Congresso Nacional. Fui convidado pelo presidente Bolsonaro para ser ministro da Cidadania, uma importante pasta, uma pasta que trata da área social do governo. Consegui avançar no desenvolvimento do programa social do governo, na época o Auxílio Brasil, que chegamos ao mérito de pagar o mínimo de R$600 a cada brasileiro necessitado, além de chegar a um número maior de beneficiários históricos já obtidos do programa. Diferente do governo atual, que prometeu tanto na campanha e logo que chegou ao poder, excluíram mais de 2 milhões de beneficiários apenas para verificação. Eu sou casado com Roberta, sou pai de Joãozinho e Clarice, gosto muito também da atividade rural, a qual eu me dedico hoje, como agropecuarista, tanto na área de fruticultura irrigada, como também na pecuária. Presido o Partido Liberal aqui na Bahia, um partido que inicialmente tinha cerca de 30 diretórios, hoje já chegamos a mais de 240 diretórios, conforme a orientação do presidente Valdemar da Costa Neto e do próprio presidente Bolsonaro, para que nós possamos ter uma capilaridade maior no estado da Bahia, para que possamos avançar na organização e, em breve, dentro de importantes decisões que a população vai ser chamada a tomar, podemos ampliar o nosso espaço e fazer com que a Bahia seja motivo de orgulho para todos nós. Então, tenho política como vocação, gosto muito da atividade, o que para alguns pode ser motivo de dificuldade, ou de desculpa, ou de reclamações. Para mim é sempre uma satisfação poder estar tratando de coisas que mexem com o bem comum. Então isso também me realiza muito e eu busco poder estar me dedicando e aperfeiçoando ao máximo, sempre buscando melhorar nessa nossa atuação. Em 2022, a sua candidatura foi a candidatura que esteve alinhada com o presidente Bolsonaro, mesmo partido, e foi a candidatura que se posicionou como de direita, no estado da Bahia. E aí ficou um questionamento, agora após eleições, quem ia despontar como principal oposição ao governo do estado, que tem hoje, nesse quadro de oposição, ainda também a figura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Você se considera a principal oposição ao governo do PT na Bahia? Ou o principal líder também, o expoente da direita? Olha, eu não me acho principal nada. Eu trato com minhas convicções e busco fazer o máximo, o melhor que eu posso dedicar à minha atividade. Eu tenho clareza do meu posicionamento, eu sei o que é que me motiva quando eu acordo, eu agradeço a Deus, e quando eu saio de casa para tentar fazer a diferença na nossa sociedade. Acho que é fundamental que a gente consiga, sim, exercer um papel cidadão e despertar nas pessoas esse gosto de transformação na nossa sociedade.
Fico muito indignado com o que ocorre com o estado da Bahia, que infelizmente tem ficado para trás em comparação a outros estados, até estados vizinhos. Uma Bahia grandiosa, que tem um povo maravilhoso, que tem muitas potencialidades. Então, acho que exercer não só a oposição, como os posicionamentos e estimular as pessoas a refletirem sobre o seu papel, cabe não só aos líderes políticos, né, mas a cada cidadão, a cada líder empresarial, né, profissional, cada pessoa que realmente sabe que não dá para a gente viver do muro para dentro. Cada um de nós estamos fadados a viver em sociedade. Então é fundamental que isso ocorra. Então, quanto mais pessoas puderem estar participando desse mecanismo, apesar de tantos ataques e de tantas decepções que ocorrem na política, eu vejo a política como um avanço civilizatório da sociedade. Sem a política, antes nós vivíamos na barbárie e qualquer diferença de pensamento, uns buscavam destruir os outros. Eu acho que a gente tem que buscar ser construtivo, né, e buscar promover os melhores valores, as melhores virtudes, para que dessa forma a gente possa assim, ter orgulho de pertencer, e nós todos, né, eu acredito que é inerente de todos os seres humanos buscar esse pertencimento, né, essa identidade cultural, essa identidade de raiz, né, pertencer, né, ao movimento, a um grupamento de pessoas que têm sentimentos comuns. Você falou sobre a importância da política, até como essa questão regulatória, digamos assim, no sentido de não viver na barbárie, né, como você contou. Mas se você não acredita que 2022, por exemplo, foi um clima de muita rivalidade, que chegou até a ser um clima bélico, digamos assim, em determinado momento? O Brasil vive um momento de acirramento, não é? De fato, termina que muitas coisas estão latentes. E o que ocorre, e isso é muito atual, essa discussão, Wilson, o que ocorre é que chegamos a esse momento de extremo justamente pela falta de respeito, não só à opinião alheia, mas também aos limites de atuação de cada um. Então, o que se observa hoje dentro do dia a dia da nossa sociedade é muitas vezes pessoas querendo impor suas vontades, a sua forma de ver o mundo, não é? E quando você começa a atravessar, não é, o cenário do outro indivíduo, isso começa a gerar justamente esse ponto, não é, de inflexão. Então, eu acho que isso não é saudável, não é o caminho que a gente deve persistir. Não é? A gente deve estar sempre puxando isso para um eixo, esse eixo deve estar fincado, né, dentro não só de um sentimento de justiça, mas de uma justiça estabelecida. E essa talvez hoje seja a maior crise que o Brasil atravessa. Por quê? Porque claramente existem hoje muitas distorções nas instituições. Então, o judiciário, por exemplo, que tinha que ser o guardião não só da Constituição, mas desse sentimento de justiça da nossa sociedade, muitas vezes ele tem servido de sentimento revanchista, né, de movimentos, né, de partidarização, né, de preferências. Então, aquela estátua da justiça vendada, né, com a balança na mão, né, e uma espada na outra, hoje você começa a não se identificar com essa imagem perante a justiça brasileira. Então, hoje, o que mais me preocupa em relação à perspectiva futura do nosso país vai muito além de uma queda de braço entre lulistas e bolsonaristas. Está muito mais vinculado à questão da segurança jurídica, que é uma coisa que afeta a vida de todos, da extrema esquerda à extrema direita, e isso corrói, né, as principais conquistas do nosso Brasil. Já eu vou pautar um pouco o processo eleitoral aqui de Vitória da Conquista, de algumas cidades, mas antes tem uma questão aqui envolvendo a executiva do PL, a estadual do PL aqui na Bahia, no caso. É um partido de oposição, mas costumamos ver acenos de alguns deputados ao governo Jerônimo, principalmente na Assembleia Legislativa. Aqui eu cito o exemplo do deputado Raimundinho, da JR, que volta constantemente com o governo. O próprio Vitor Azevedo teve votações com o governo. E queria saber como a executiva estadual ela enxerga isso. E
E se isso tem fere de algum modo a questão do partido, e se, como você também vê isso? Olha, o PL hoje tem um posicionamento muito claro de oposição ao governo do Estado e ao governo federal. Ocorre que todo partido tem uma gênese, tem uma história e tem uma caminhada para se estabelecer aonde chega. O presidente Bolsonaro chegou ao PL antes das eleições de 2022. O PL, à época, tinha 34 deputados federais. E ao final da eleição de 2022, mesmo sem Bolsonaro ter sido eleito presidente do Brasil, nós conseguimos ocupar 99 cadeiras no Congresso Nacional. Isso faz do PL o maior partido do Brasil. Mas não dá para deixar de considerar que já haviam 34 deputados federais dentro do PL. E cada um desses parlamentares tem uma forma de atuar na política. É fundamental que a gente perceba a política como a arte de construir e agregar, e não de estar buscando, através de uma visão aguçada, não é, falhas ou características que não são aquelas com as quais você, por exemplo, tem a sua forma de agir na política. Eu tenho a maneira de agir na política, como cada um dos integrantes do partido tem a sua forma de agir. O que é que não dá? Não dá para que o partido político se transforme num tribunal. Então nós temos nossas diretrizes, nós sabemos estrategicamente para onde estamos caminhando, né? E o principal julgador da atuação de cada um dos integrantes do partido são os eleitores, que podem estar observando cada um e cada um ao seu contento. Tem parlamentares que têm uma estrutura muito mais administrativa, resolver problema do prefeito, resolver problema de determinadas instituições. Tem outros que se abraçam a determinadas causas, né? Tem outros que fazem isso por afinidade pessoal com algumas pessoas, né? O que eu desde sempre declarei dentro da Executiva Estadual é que nós não seremos aqui um tribunal de inquisição, que a população saberá julgar a cada um, né, do seu representante, e cada um sabe, né, corresponder ao interesse dos seus eleitores. Mas assim como no PL nacional, o presidente Valdemar da Costa Neto tem tratado com muita habilidade para tentar conciliar esse interesse e mostrar, né, através de um processo de convencimento de liderança, uma perspectiva para esse Brasil, aqui na Bahia nós também temos que fazer isso. Nós temos que buscar estar agregando e buscar mostrar quais são os pontos realmente que interessam ao futuro do estado da Bahia. Quero saber, na verdade, detalhes de como está a organização do partido para 2024 agora, para as eleições em diferentes cidades, mas eu quero saber também a importância das eleições municipais, no sentido do partido sair dessa eleição com força para enfrentar a hegemonia do PT no estado em 2026. Aí não digo se o PL com candidatura própria em 2026, o que a gente imagina que tenha, mas no sentido de, se o PL se coloca como antagonista ao PT, qual a importância de 2024 justamente visando 2026? O que 2024 pode tirar de legado para 2026? 2024 ele passa por uma eleição municipal, onde nós vamos eleger vereadores e prefeitos, e vice-prefeitos também. E, naturalmente, na política, diferente do mundo empresarial, por exemplo, onde a pessoa faz uma atitude e ali pode ser um bom negócio ou um mau negócio, na política qualquer atitude ela vai desdobrar em consequência na vida das pessoas. E certamente essas eleições municipais são eleições preparatórias para as eleições gerais que ocorrerão em 2026 para governador, senadores, deputados federais, estaduais e presidente da República. A nossa missão aqui no PL na Bahia é estruturar o partido. O que nós estamos fazendo primeiro, do ponto de vista administrativo, quando nós já conseguimos montar mais de 240 diretórios, não é, dentro do universo dos municípios baianos, onde nós pegamos com menos de 30. E outro aspecto disso é estimular a participação de novos integrantes no partido, chamar novos, né, filiados, convencer pessoas, inclusive, porque é muito usual na política que se classifique as pessoas e diga fulano de tal é bolsonarista ou fulano de tal é petista. E eu prefiro enxergar o cidadão como cidadão e eleitor. E em cada uma dessas eleições ele pode se posicionar de determinada forma. Não fosse assim, Salvador, por exemplo, não teria elegido numa eleição
um candidato do PT com cerca de 80% dos votos, e 2 anos depois um candidato justamente da direita, certo? Com cerca de 80% dos votos também. Então, naturalmente, há aí uma confluência de eleitores onde aquele mesmo eleitor votou tanto na direita quanto na esquerda. Então, é fundamental que nós do PL possamos mostrar as nossas ideias, as nossas propostas e deixar com isso com que sejamos palatáveis para que o eleitor observe realmente os avanços e as conquistas que nós podemos gerar nesse processo. A eleição municipal cabe, portanto, para atrair uma maior quantidade de novos líderes na política, de pessoas que têm vontade de participar, que têm suas opiniões e que precisam enxergar que, através de uma filiação partidária, através do partido político, essa é a principal ferramenta para que ele participe efetivamente da vida pública. Então, isso se dá através das eleições de vereadores, vice-prefeito e prefeitos. Aqui na Bahia, temos alguns candidatos a prefeito, mas teremos, sem dúvida nenhuma, uma grande chapa, né, e uma grande quantidade de vereadores eleitos pelo nosso partido. Então, isso por si só já gera o quê? Uma grande renovação e uma ampliação, não só de organização, mas dos nossos pilares partidários. O que vai desdobrar naturalmente, para daqui a mais 2 anos, o enfrentamento com o PT, onde nós já partimos na frente, como é natural. Nosso posicionamento, repito, é muito claro. Pensamento de oposição, uma oposição que não visa estar contra o Estado da Bahia. Nós queremos que a Bahia melhore. Nós queremos que a gente consiga atrair investimento, mas infelizmente não tem o que comemorar. Pois apesar de todos os avanços, todas as sinalizações positivas, você vê uma Bahia ficando para trás em relação aos outros estados. Então é fundamental que a gente consiga fazer esse contraponto e mostrar para a população o que é que está acontecendo no nosso estado. Pois apesar de estar no 5º governo eleito pelo PT, as propostas que são muito bonitas na época da propaganda e do marketing eleitoral, infelizmente não há essa entrega do PT na gestão. Então a Bahia tem ficado para trás e a população não tem visto sua vida melhorar. E é isso que nós vamos mostrar daqui a 2 anos, e esse projeto naturalmente se consolida com uma candidatura ao governo do estado da Bahia, né, a qual eu já anunciei o meu interesse, o meu propósito de mais uma vez avançar nesse cenário para que a gente consiga mostrar isso para os baianos, pois a resposta e o destino da Bahia está na mão de cada um dos eleitores baianos. Chamou a atenção o tamanho do PL e a ausência de candidaturas em cidades relevantes no estado da Bahia, como Conquista, Feira, Salvador. Feira de Santana aí tem uma possibilidade, né, de indicação da candidatura a vice, né, do José Ronaldo, pelo que eu venho observando na mídia. Mas essas cidades tão importantes, o partido que está justamente buscando esse posicionamento, não fica uma sensação de que o partido recuou demais? Eu não interpreto como recuo, eu interpreto como gestos e como uma análise bem aprofundada da realidade de cada um desses locais. Tanto em Salvador, que nós apresentamos minha pré-candidatura, que foi inclusive bem recebido, e eu agradeço ao povo soteropolitano, né, numa última pesquisa que teve, já colocava meu nome com quase 12% das intenções de votos, mas em especial nessas grandes cidades, o que nós observamos é um movimento sistemático do PT em querer sufocar a Bahia, ocupando todas as esferas de poder. Ele já ocupa o governo federal, o governo do estado e agora numa missão estratégica querendo ocupar as principais cidades. Então, em cada um desses locais, nós fizemos movimentações, aqui em Conquista, em Feira, em Salvador, buscando justamente apresentar uma candidatura própria do PL, mas também nós tivemos todo o discernimento em analisar o cenário e ver realmente a viabilidade de cada uma dessas candidaturas. Então, tanto ocorreu no meu caso lá em Salvador, como em Feira de Santana, né, que tínhamos uma pré-candidatura posta do deputado Capitão Alder, né, como aqui em Conquista, que tivemos vários movimentos, né, estimulando novos quadros para que pudesse ser levantar essa bandeira, mas aí você começa a ter que enxergar de uma forma mais ampla e ver, por exemplo, a movimentação do outro lado, né, querendo justamente, né, dar essa rasteira, né, no povo de Conquista e tentar de todas as formas estar ocupando essas esferas de poder. Então eu acho que nós agimos de forma muito estratégica e com total discernimento, abrindo mão inclusive, né, quando eu consultei o presidente Bolsonaro, ele disse: Roma, resolve como achar melhor, só não joga com a vaidade. Então seria muito natural, inclusive, que a gente apresentasse a candidatura, fosse lá,
com o maior tempo de TV de todos os partidos, certo? Cerca de 20% de todo o tempo de rádio e TV, não seria ocupado pelo PL, ou o candidato do partido, sem considerar, inclusive, coligações. Então, você vai lá para a televisão, aparece bem, mostra suas propostas, mas, no final, qual será a consequência desse movimento? Então, nós temos que ter toda a responsabilidade e lembrar também que uma candidatura a prefeito interfere também nas candidaturas dos vereadores. Sim. E, naturalmente, os vereadores, dentro de suas caminhadas, necessitam também de estrutura, da administração local, de resolver problemas pontuais. Então, muitos poderiam ser afetados também dentro das suas vidas. Como eu disse, na vida política, toda atitude gera consequências na vida dos outros. Então, essa foi a nossa visão enquanto direção aqui do partido. Buscamos, portanto, fazer esses alinhamentos para que a gente busque reunir forças, apesar de características de cada um, da forma, ou seja, óbvio que você tem a sua maneira de administrar e tem que saber compor com outras formas. Mas isso faz parte da política e eu acredito que a gente tem que fazer política também com gestos, sinalizando, abrindo mão em alguns momentos. Numa conversa que eu tive com um desses dirigentes, eu falei, não estou aqui para colocar faca no pescoço, nem para fazer barganha. Eu estou aqui pensando justamente no futuro dessa cidade, no futuro da Bahia. Então receba isso como um gesto do partido e com isso a gente visa justamente sinalizar para o futuro, para que em um outro momento também possa ser recíproco também, essas sinalizações e essa construção saudável para que a gente consiga, reunindo forças, fazer um enfrentamento perante esse governo que não tem trazido benefício para a população. Eu vou pautar um pouquinho ainda a política de conquista, mas eu quero fazer uma pergunta antes. Quem acompanha o interior baiano sabe que eu sou de Itabuna. E aí eu acompanho muito a política da região sul da Bahia, da região do sudoeste da Bahia. E em Itabuna, uma movimentação me chamou a atenção. O deputado Pancadinha, circulou na mídia que o deputado Pancadinha foi até a executiva estadual do PL, pediu apoio, o que teria até gerado uma insatisfação no pré-candidato do PL a prefeito de Itabuna, que é o engenheiro Chico França. Existe alguma possibilidade de uma junção em Itabuna, uma composição do Chico França com o Pancadinha? O cenário eleitoral de lá, vocês ainda estão apostando no engenheiro Chico França para a prefeitura? Como está essa movimentação em Itabuna? Sim, nós temos um candidato, que é Chico França, que levantará as bandeiras do PL lá em Itabuna. O que é que ocorre em Itabuna, como em muitas cidades do interior da Bahia? Muitas candidaturas totalmente do espectro de esquerda. Então você observa, o próprio Pancadinha está no Solidariedade, se eu não me engano. O prefeito atual está no PSD, mas com apoio também do governo do estado, com apoio do PT. Isso. Então, lá em Salvador, por exemplo, no início do ano passado, quando se aventava se poderia haver uma possibilidade de uma junção minha com o Bruno, eu digo, olha, eu não vejo dificuldade, mas vejo um empecilho. Caso o candidato esteja alinhado formalmente com o PT, naturalmente ele não terá o PL. Porque o que nós definimos como premissa é que onde tiver o PT, não estará o PL. Então, a partir do momento que você vê essas candidaturas com a feição de esquerda muito aguçada, certo? Dificulta muito, porque termina que não tem como a gente estar agregando dentro dessas forças. Cada um dos 417 municípios da Bahia tem a sua realidade, a gente tem que respeitar o ideário de cada um. Existem características muito marcantes. Você vê que em alguns locais partidos antagônicos se unem, muito mais o quesito pessoal fala do que até o quesito ideológico partidário. É importante respeitar a história de cada local, essas características, mas é fundamental que a gente busque sempre estar promovendo as nossas bandeiras, e me refiro à diminuição de impostos, à liberdade de expressão, à liberdade econômica para que o cidadão possa andar na rua e ter o seu sustento, bandeiras que estão intrínsecas dentro do PL e que a gente consiga marcar essa posição. No caso de Itabuna, é um lugar que eu acredito que tem aderência. Eu mesmo tive quase 20% dos votos para governador lá em Itabuna. O presidente Bolsonaro tem uma votação expressiva. Então, eu acho que há, sim, uma forte tendência que a gente possa ter um destaque muito maior e fazer a diferença nessa eleição. Itabuna tem uma característica que pulveriza, são muitas candidaturas, normalmente, pelo menos as últimas duas eleições, o que
em um turno só abre margem realmente para uma eleição muito disputada e até imprevisível, né, digamos assim. Exatamente. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui, só para lembrar, para você que está assistindo a gente, do interiorbaiano.com.br. É o nosso portal, né, o portal de notícias com os bastidores da política. Então, muita coisa do que a gente está conversando aqui, hoje com o ex-ministro João Roma, presidente do PL na Bahia, muito né, desse bate-papo vai estar lá, né, em textos, em conversas aí que a gente anda observando, análises políticas das cidades como Itabuna, como Vitória da Conquista, né, como a região aqui sudoeste como um todo. Então, não deixe de acessar. E você que está acompanhando o Interior Baiano pelo YouTube, curta a entrevista, compartilha aí. Olha, tá gostando da entrevista? Compartilha. Tem algum comentário a fazer? Comenta aí. Segue, se inscreve no canal. Então, sempre acompanhando o Interior Baiano, que você é a referência pra gente. O que você fala, o que você que tá assistindo, fala pra gente, nós escutamos e a gente vai levando, né? Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal pede um entrevistado, a gente traz. João Roma já foi pedido aqui no Interior Baiano, só que a gente fala assim, rapaz, pra conciliar a agenda vai ser difícil. Aí, trouxemos. E continuando aqui o bate-papo, durante um tempo o PL levantou a bandeira da candidatura própria quem conquista, né? Nós falamos ali agora recentemente, o presidente do Diretório Municipal, o advogado Flávio Farias, já esteve aqui e nós pautamos sobre isso. Era um desejo naquela época, era um desejo seu em entrevistas também. Contudo, o PL embarcou na pré-candidatura da prefeita Sheila Lemos à reeleição. E aí eu vou para um ponto. Vocês acreditam, assim, como vai ser a postura do presidente Bolsonaro e de lideranças do PL nessa eleição de cidades grandes, importantes como Vitória da Conquista, Salvador, Feira de Santana, onde o número 22 não vai aparecer na urna? O presidente, ele vai ter algum receio em pedir voto para candidaturas que o PL esteja apoiando, ou isso não vai ter essa participação? Eu acredito que não, até porque, como eu disse, há também uma força antagônica. Então, imagine, digamos, um eleitor que tem simpatia pelo presidente Bolsonaro e quando ele simplesmente vê entre as opções tiver um candidato lá com o PT. Claro que ele não vai estar nessa linha. Ou um candidato do PSOL, não é? Imagina, lá em São Paulo, por exemplo, é óbvio que ele não vai estar naquele caminho. Então ele vai buscar o candidato que esteja posicionado mais próximo desse espectro da direita. Né? E mais ainda, nos locais onde a gente estiver vinculado, certo? Naturalmente essa votação chega e corresponde. Como foi, inclusive, no segundo turno das eleições para o estado da Bahia, nas eleições passadas. Você recorda que eu não fui para o segundo turno e no dia seguinte das eleições eu já puxei lá uma live e disse, olha, apesar de todas as dificuldades pessoais que tivemos durante esse período, eu quero dizer que eu não posso fazer política olhando para o meu umbigo. Então aqui a gente tem que ter um posicionamento claro perante o futuro das pessoas. E o nosso adversário na Bahia e no Brasil é o PT. Então por isso, né, fica muito claro o nosso posicionamento no segundo turno. Né? E pessoas achavam, será que ele vai declarar apoio ao ACM Neto? Eu assim fiz, de forma rápida, sem ter conversa nenhuma, né, sem nenhum tipo de barganha, porque a gente tem que ter clareza e respeito perante o nosso eleitor. Então há naturalmente aquelas candidaturas que já são excluídas por si só pela sua gênese. Então isso é fundamental colocar. E o presidente Bolsonaro, ele hoje já exerce uma função que vai muito além, né, dos quadros do Partido Liberal. Naturalmente o seu partido, que é o Partido Liberal, o PL 22, o Partido de Bolsonaro, levará uma grande vantagem disso. A começar pelos nossos pré-candidatos a vereador, né, onde você já vai ter um presidente pedindo voto para os vereadores, né, que estão na legenda do 22. E isso já se traduz num incremento muito grande da nossa chapa proporcional, o que deve ampliar o número, né, de vereadores vinculados ao nosso partido. Mas, além disso, em cada um desses municípios, a população, né, hoje tem acesso à informação de forma muito fluida, né, não apenas nos meios tradicionais, mas como cada uma das iniciativas que vão ocupando espaço, e as pessoas observam através de redes sociais, do que seja, e vê o posicionamento. Então, em cada um desses lugares, eu acho que vai ficar fácil, né, discernir quem são aqueles candidatos realmente que estão mais próximos das nossas bandeiras. Existe alguma expectativa em relação da visita do ex-presidente à Bahia, sobretudo nessas grandes cidades,
Não só do presidente, como também da primeira-dama. Da primeira-dama, né? exatamente. Primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, no início de março, tanto o presidente Bolsonaro quanto a primeira-dama Michele Bolsonaro estiveram aqui na Bahia. Foi uma grande reunião lá em Salvador, uma reunião que agregou, né, pessoas de todo o estado. E nós estamos tentando, né, trazer mais vezes o presidente aqui para a Bahia. Temos alguma dificuldade logística, porque o presidente não anda em jatinhos, né? Ele naturalmente ele vai em voos de carreira, né? Que repercute até muito nas redes sociais, a forma que ele entra no voo, e ele faz questão disso. Mas eu acho que isso trará uma vantagem, sim, tanto aqui para a Conquista, como lá para Ilhéus e Itabuna, né? E nós estamos tentando também fazer uma visita dele aqui no extremo sul da Bahia, né? Pois nós temos a candidatura lá do Coronel França, em Teixeira de Freitas, e várias outras candidaturas, como do Liva, no Prado, né? O Júnior lá em Mucuri, né? O Jânio Natal em Porto é candidato? Ou... Jânio Natal em Porto é candidato à reeleição. Então, nessas cidades, a gente vai tentar, sim, trazer, né, o presidente Bolsonaro, apesar dele ter uma agenda, né, já bem pesada, né? Porque é o Brasil inteiro. E especial, né? Ele agora, essa última semana, passou a semana toda lá em São Paulo, em várias cidades, né, angariando donativos lá para a população do Rio Grande do Sul. Amanhã ele estará lá em Palmas, no Tocantins. Então ele tem uma agenda muito pesada, né, mas mesmo assim a gente está tentando cravar a data para trazer ele aqui na Bahia mais. Circulou também a possibilidade, as candidaturas do PL em algumas cidades. Não só, eu citei aqui Itabuna, citei Vitória da Conquista, que o PL abraçou a candidatura de Sheila, mas Lauro de Freitas, você tinha interesse também em lançar a candidatura do Leandro Jesus? O Leandro Jesus está até aqui hoje, em Conquista. Ele veio participar dessa reunião com pré-candidatos aqui em Conquista. Ele assumiu lá os rumos, né, do Diretório Municipal em Lauro de Freitas e trabalhamos bastante para avançar nisso. No momento, está tendo um movimento lá, porque nós conseguimos também ampliar o partido, né? Trouxemos o Gabriel, né, que se destacou através do seu personagem, né? E dentro disso estamos montando qual a melhor estratégia lá para Lauro de Freitas, uma vez que é também uma cidade importante, né? Uma cidade colada com Salvador, e tem sido dominada por partido de esquerda durante esse período inteiro. Então, da mesma forma, se para vencer uma eleição dessa e fazer esse enfrentamento for preciso abrir mão da cabeça de chapa, montar uma estrutura, estar em conjunto, nós estamos dispostos a fazer isso. A gente já está caminhando aqui para a reta final do bate-papo, aproveitando, gente, aqui a agenda do João Roma, que hoje preside o PL. E eu tenho uma pergunta nesse sentido também. É mais difícil, assim, dirigir o partido e você tem ali a incumbência de trabalhar com diferentes cidades, diferentes peculiaridades de cada cidade, como a gente comentou aqui. Cada cidade tem sua própria estrutura política. Às vezes pessoas até do mesmo pensamento divergem em alguma coisa e são inimigos, assim, pessoas da própria direita, né? A gente tem aqui em Conquista figuras da direita que às vezes não se batem, digamos assim. Dirigir o partido tem uma dificuldade também tão grande quanto a legislatura, quanto a próprio exercício no ministério? Olha, eu me considero muito feliz na atividade que eu exerço. Eu sempre percebi muita vocação para a vida pública, especialmente pela política. E desafios em cada atividade vai existir. Mas essa vocação da política é algo que nos dá também dimensões muito superiores. Então, eu me sinto muito realizado quando eu consigo conciliar um interesse, superar uma divergência, enfrentar uma dificuldade e avançar sobre isso, não é? Conseguir progredir no terreno, como nós conseguimos fazer aqui no estado da Bahia. Então, repito, desafios e dificuldades, não é, tem para cada cidadão brasileiro. Todo mundo vai ter dificuldades a enfrentar no seu dia a dia, mas cabe a maneira como a gente se depara dessa atividade e como você se sente em relação a isso. Eu me sinto muito feliz pela oportunidade de poder estar participando dessa atividade política, de poder estar correspondendo a anseios de milhões de pessoas que estão nos observando,
que sabe que é necessário que a gente tenha uma visão mais ampla da nossa sociedade. Então, eu acho que é a maneira como você encara isso. Dificuldades e problemas em qualquer atividade existirá. A atividade partidária é, sem dúvida nenhuma, muito delicada, são desafios cotidianos. Né? Nunca há um dia sem alguma surpresinha. Alguma surpresa, né? Mas cabe, né? E no meu caso eu faço isso com muito gosto, não faço isso achando ruim, com dificuldade, achando uma chatice, pelo contrário. Eu fico muito motivado, né, e me sinto sempre estimulado a poder estar desenvolvendo essa atividade. Eu sempre que eu converso com algum presidente de partido, eu pergunto, muita confusão? Você já pergunta assim. Ele fala, não, hoje tá tranquilo. Sempre tem esse contato. Nós temos uma pergunta clássica aqui, e eu vou fazer um preâmbulo e depois eu entro na pergunta, que é você faz algumas críticas ao governo, à gestão do governador Jerônimo Rodrigues na Bahia. E aí, eu vou pedir para você, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 pro governo de Jerônimo Rodrigues, qual nota você daria? Eu acho que o governo de Jerônimo Rodrigues não está nem merecendo nota ainda, porque ele não mostrou que veio. Né? O que nos deixa mais frustrados em relação aos rumos da Bahia é porque parece que ela está literalmente, né, sem a determinada direção. Então você não consegue enxergar na Bahia, né, planos estratégicos, né, desafios a serem superados, e sim sempre, né, uma coisa muito fluida, de tapinha nas costas, e sorrisinhos, e propagandas bonitas, né, e isso não tem resolvido o dia a dia da nossa população. Então o que se observa hoje, e repito, fala aqui uma pessoa que torce pelo bem da Bahia, que quer trazer investimentos, que quer melhorar a vida das pessoas. Mas, infelizmente, a gente não tem o que comemorar. Cada dirigente tem suas características, mas, infelizmente, o que se observa hoje no estado da Bahia é um estado que não tem tomado o pulso, não tem tomado as rédeas dos seus caminhos, do seu desenvolvimento. A Bahia tem ficado para trás, a Bahia tem cada vez mais aumentado seus impostos, o que gera uma falta de competitividade, e o nome disso é desemprego para aqueles mais necessitados, porque termina que vai vindo produto de outros estados que estão tendo leveza nessa ação. Uma Bahia que não consegue prover os serviços públicos necessários para a nossa população, em diversas áreas. Né? Então isso tudo deixa, né, uma população sem perspectiva. E o que nós queremos é uma Bahia onde cada filho de Deus possa melhorar de vida. E não com que a mãe fique se lamentando porque o filho teve que ir para São Paulo ou para Santa Catarina em busca de uma oportunidade de trabalho. Se nós temos tanta gente talentosa, por que a gente não consegue gerar essa oportunidade aqui na Bahia? Então eu não sequer ouso dar uma nota para o governo atual, porque para mim não chegou ainda o governo. E se a gente mudar o lado da esfera, do estadual para o federal, de 0 a 10, teria alguma nota? Aí teria. 0. E falo isso, né, com muita tranquilidade, porque a frustração da população que encontrou uma propaganda durante o período eleitoral é literalmente o quê? Uma enganação para quem ocupa a posição do governo. O governo chegou dizendo que iria proteger o programa social e iria ampliar isso para os brasileiros. No primeiro ano ele já cortou os benefícios do programa social, como a rampa de ascensão, por exemplo, que foi uma conquista que nós tivemos, né, com a anuência do Congresso Nacional, e que dava o quê? A chance daquele cidadão necessitado, ao conseguir um emprego com carteira assinada, ter a garantia de passar mais 2 anos no programa e ainda receber um benefício extra de mais de R$200. E com isso ele conseguir melhorar de vida e não ficar dependente do programa social. Foi a primeira cláusula que eles cortaram, né, do chamado Novo Bolsa. Mas junto com isso, eles excluíram mais de 2 milhões de beneficiários do programa apenas para averiguação, o que é meramente uma atitude muito covarde, né, porque visa justamente fazer uma adequação orçamentária. E não dá para você tratar com vidas, né, com esse pensamento tão frio. Então eu acho que é de uma estrutura muito dissimulada, e isso tem corroído muito, né, as potencialidades do nosso Brasil. Um Brasil que a todo tempo se vê boicotado nas suas potencialidades, que vai desde o agro até o turismo, não é? O impulsionamento da nossa indústria. Um país que
tem uma sanha por estar aumentando impostos, diferente do que se observava no governo do presidente Bolsonaro, que não só defendia, mas implantou e comprovou que mesmo o Estado cobrando menos, conseguia arrecadar mais, porque o natural, uma economia fluida, gera mais rendimentos, tanto para o cidadão que está tentando ganhar sua vida no seu dia a dia, como para o próprio governo. Então você viu que um governo que prometeu muito, mas na verdade deu uma grande rasteira nos brasileiros. Não é à toa, certo, que as pesquisas de opinião que já circulam por aí, são vários institutos, não é, já demonstram uma queda vertiginosa do atual governo, certo? Um ânimo muito negativo da população perante o presidente, que parece que está com outros pensamentos na cabeça e não resolver a vida dos brasileiros. Nota dada tanto para o governo do estado quanto para o governo federal. Ou nota também não dada, isso aí é a opinião do João Roma, que você vai conferir isso, sabe onde? No Instagram do Interior Baiano. Isso mesmo, @Interior Baiano, você entra lá, que você vai conferir essa nota, você vai conferir outras notas sobre gestão da Prefeitura de Vitória da Conquista, de diversas cidades. Tem gente, já tivemos aqui outros integrantes da política do estado também que deram nota para o governo do estado. Então é isso, não deixe de acessar o Interior Baiano. Você que está no YouTube, curta, siga o Interior Baiano nas redes, viu? Estamos aqui, digamos assim, conectados no Spotify, no Facebook, não sei aí, se inventar mais alguma rede social, algum site, nós também escaraçamos o site do Interior Baiano e vamos marcar presença lá. Estamos encerrando o bate-papo com o presidente estadual do PL, mas antes eu tenho uma brincadeira aqui para fazer com você, mas assim, a entrevista toda de boa, não teve aperto, mas agora chegou uma hora. Eu tenho um quadro aqui, nós temos aqui no Interior Baiano, um quadro chamado Bate-Bola. Eu tenho 8 nomes da política estadual aí, nacional, digamos assim. E eu queria que o senhor definisse... Vou me esforçar, vai lá. Com uma palavra ou uma breve frase. Se for uma frase que seja breve, digamos assim, para manter a dinâmica do bate-bola. Primeiro nome que eu vou colocar aqui é o Assemineto. Ex-prefeito. Jerônimo Rodrigues. Quase um governador. Bruno Reis. Prefeito de Salvador. Rui Costa. Um cobrador de impostos. Deputado federal, pré-candidato em Vitória da Conquista, Valdenor Pereira. Sexto nome. Eu acho que poucas virtudes relevantes para contribuir para a conquista. Sexto nome, prefeita Sheila Lemos. Uma mulher que tem se superado. Luiz Inácio Lula da Silva. Uma frustração para muitos brasileiros. Jair Messias Bolsonaro. Um líder que despertou patriotismo no nosso Brasil. 8 nomes definidos. E bem definidos no bate-bola. Então é isso, a gente agradece a participação do João Roma. Nem doeu tanto. Tá vendo? Então quer dizer que eu posso pegar os outros 15 nomes que eu guardei aqui? Não. Fica para uma próxima. É bom que a gente deixa outros nomes aqui guardados, já reforçando o convite para uma próxima entrevista no Interior Baiano. As portas estão sempre abertas e agradecer a sua participação aqui. Contribuiu muito, a gente falou de muitas cidades, assim, do que deu para falar. O tempo também, gente, não é, digamos assim... É um tempo curto, mas fazer um bate-papo, acho muito aprofundado. Uma excelente oportunidade. Eu queria, nesse momento, me agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui nesse programa que tem se consolidado, né, não só em Conquista, como toda a região. Repito, eu acho fundamental e um dever, em especial, dos líderes políticos, poder estar compartilhando, né, o que ocorre dentro do dia a dia da política, estimulando pessoas a participar com mais seriedade da política, né, de acompanhar o dia a dia de sua sociedade, né, de saber e desenvolver essa consciência que os rumos, tanto da nossa localidade quanto da nossa nação, está na mão de cada um. Né? Então eu fico muito feliz, né, exerço, né, esse papel com um sentimento de muita vocação, com muita felicidade, como eu lhe disse, eu gosto dessa atividade e acredito que a gente não pode perder a esperança, né, no futuro do nosso Brasil. Nós temos um povo maravilhoso
e temos aqui potencialidades singulares, né? Nós temos coisas únicas na nossa terra, a começar pelo nosso povo maravilhoso, povo tolerante, né? Um povo que tem muita esperança, muita alegria, e eu acho que isso tem que motivar cada um de nós a ter coragem, seguir em frente e tentar ser protagonista do nosso futuro. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus ilumine a todos. Eu que agradeço. E é isso, gente. Fiquem ligados que vem muita coisa boa aí no interior baiano, né? Outras entrevistas aí, gente que já passou, pode acessar lá e conferir. E muita gente que ainda vem. E é isso. Eu sou o Wilson Júnior, me despeço por aqui. Agradeço ao João Roma e agradeço a você que acompanhou esse bate-papo e que tá ligado nos próximos, que eu sei sim. Valeu, gente. Tchau, tchau.